Cada grande acontecimento na história do mundo, cada grande pessoa na história do mundo parece estar codificado na Bíblia. Os códigos da Bíblia são uma dramática demonstração que o que temos aqui é o mundo de Deus e não apenas uma tradição histórica. São 66 livros escritos por 40 pessoas diferentes ao longo de milhares de anos. São mensagens dadas de forma sobrenatural e projetadas com habilidade. A Bíblia. Códigos e segredos. Normalmente nós pensaríamos que este prédio, o Pentágono, nos Estados Unidos, não teria nada a ver com a Bíblia. Mas em 1994, a Statistical Science, uma respeitada revista matemática, publicou a reportagem número 3, volume 9, intitulada Sequências de letras equidistantes no livro de Gênesis. Esta reportagem chegou até esta porta. Agência de Segurança Nacional, Criptologia. Esta é a sala de Harold Gans, criptógrafo veterano da Agência de Segurança Nacional. Porém, ele estava absorto em outra coisa. Ainda trabalha nesse negócio da Bíblia? Seu velho 386 em casa tem sido utilizado bastante há quase 2 semanas. 19 dias. Na verdade, 14 horas e 21 minutos. Gans sabia que a sequência de letras equidistantes era uma forma de código amplamente utilizado por vários governos e seus agentes. A ideia que estes códigos poderiam estar no livro de Gênesis foi difícil de acreditar. Eu não sei por que está perdendo seu tempo. Isto é pura coincidência ou pura loucura? Você está certo. Ele achou isso tão difícil de acreditar que escreveu um programa de computador baseado em seu profundo conhecimento das técnicas básicas de criptografia, na intenção de invalidar os resultados publicados pela Statistical Science. O que eu estou fazendo aqui? Provavelmente o significado disso, se for verdade. Ah, sim. Todos os segredos do mundo estão codificados no Torá. E só Deus pode ter colocado ali. Aqui é Gans. A máquina já parou? O computador finalmente terminou. Sua resposta finalmente chegou. Qual foi o número mesmo? Mas não foi a resposta que ele esperava. E então? De fato é verdade. Eu acho que nunca vi um valor tão pequeno antes. A probabilidade de que estes códigos possam surgir por acaso é quase inexistente. O que Gans descobriu naquele dia foi que tudo estava lá do modo como o estudo disse que estava, firmemente fincado no código. Ele também sabia que a controvérsia estava apenas começando. O tema do código bíblico é absurdo do início ao fim. A esmagadora maioria de cientistas que havia estudado o fenômeno chegou à conclusão de que não havia base para isso. Percorremos um longo caminho desde 1450 e a primeira prensa tipográfica móvel de Gutenberg. Hoje, este pequeno disco contém a Bíblia inteira. Qualquer passagem pode ser acessada com o aperto de um botão. Em questão de minutos, tudo na Bíblia referente a um assunto específico pode ser acessado, examinado e impresso. Mas, com toda a nossa sofisticação e habilidade tecnológica, não temos conseguido aperfeiçoar as palavras. O que elas dizem e o que elas representam continua exatamente o mesmo. Existe algo recentemente que tem fascinado estudiosos bíblicos e cientistas. A ideia de que possa haver algo mais aqui do que apenas as palavras que estão escritas. Existem evidências de que embutidos nas cartas hebreias que os judeus se referem como o Torá, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, existe um código que fala sobre eventos no futuro distante. Um código que, de acordo com alguns, só poderia ter sido posto lá por um autor, o próprio Deus.
Alguns pesquisadores até afirmaram que Yeshua, o nome hebreu de Jesus Cristo, foi descoberto como parte desses códigos por todo o Antigo Testamento. Como se pode suspeitar, estas ideias têm gerado controvérsia. Porém, a Bíblia tem sido uma fonte de debate desde que Moisés trouxe os 10 mandamentos do Monte Sinai. Há sempre aqueles que a adoram e aqueles que a odeiam. Desde que Gutenberg imprimiu a primeira Bíblia, ela se tornou o livro mais amplamente distribuído e lido no mundo. A cada ano, cópias da Bíblia são impressas mais do que qualquer outro livro já publicado. O que há neste livro que tem fascinado as mentes e corações de pessoas do mundo inteiro há milhares de anos? O que pode haver na história de um pequeno grupo de pessoas, num canto empoeirado do mundo, que atrai tanta atenção? O que há nas palavras destes pergaminhos que uniu uma nação dispersa durante 3.000 anos? O Antigo Testamento, especificamente o Torá, ou os 5 primeiros livros da Bíblia, é, de acordo com a sua apresentação, uma história dos procedimentos de Deus com a humanidade e, especificamente, os filhos de Israel. Também é repleta de histórias fantásticas que muitos estudiosos dizem não ser verdade. Houve uma série de pragas devastadoras que venceram o grande faraó egípcio. Um homem chamado Moisés de fato recebeu os 10 mandamentos e a lei mosaica diretamente de Deus? Este mesmo Moisés poderia ter milagrosamente aberto um caminho pelo Mar Vermelho? As críticas são implacáveis. Alguns até dizem que o êxodo do Egito nunca aconteceu e que Moisés nunca existiu. As palavras do Torá, eles insistem, foram escritas por antigos líderes judeus como um mecanismo para controlar seu povo, nada mais. Em breve, examinaremos esses temas através das óticas modernas e veremos se as descobertas recentes e a tecnologia moderna podem fornecer respostas para estas antigas perguntas. Mas supondo por enquanto que Moisés tenha existido, o que deduziremos destes novos estudos científicos que afirmam que há mais, muito mais? Hoje, a pergunta sendo feita em círculos cada vez mais extensos é simples. Existem informações sobre pessoas, lugares e eventos modernos embutidas no antigo texto bíblico? Existe, de fato, um código bíblico? Este código contém informações sobre Hitler e o Holocausto, sobre o restabelecimento de Israel e a Guerra de 6 Dias. Ele realmente revelou o assassinato de Yitzhak Rabin e ele pode nos dizer que felicidade ou pavor o futuro guarda? Eu estava em Israel para me encontrar com o chefe da inteligência israelense para um assunto totalmente diferente há 6 anos atrás. E soube, quase que por acaso, do trabalho que um matemático muito famoso em Jerusalém havia feito. Ele encontrou o dia exato que a Guerra do Golfo começaria. Foi num código na Bíblia. Eu achei que era loucura, achei um grande absurdo. Eu disse que não era religioso e comecei a me retirar. Então, verifiquei que este matemático, Eliyahu Rips, não é uma pessoa comum. Ele é o principal especialista mundial em teoria de grupo, o campo da matemática que fundamenta a física quântica. Ele é considerado um dos maiores matemáticos do mundo. Então, eu fui vê-lo. Mas em minha mente, eu estava certo de que em 1 hora no máximo eu descobriria por que ele estava errado, pois aquilo não poderia ser verdade. Não poderia haver um código na Bíblia, porque ninguém poderia conhecer o futuro. Em vez de passar 1 hora com o Dr. Rips, eu passei 1 semana com ele. E no final daquela semana, sabia que ele lidava com algo verdadeiro. As autoridades israelenses não teriam confirmado nem negado que a informação referente ao primeiro ataque foi obtida por pesquisadores envolvidos com códigos bíblicos. Mas, dados os resultados, vale perguntar se talvez a ciência e a religião não tenham finalmente encontrado uma razão comum. 3 semanas antes da Guerra do Golfo começar, o Dr. Rips e seus colegas em Israel encontraram codificado na Bíblia Saddam Hussein, escolhido num dia inimigo, ataque, e a data, 18 de janeiro de 1991. Na verdade, o equivalente no antigo calendário hebreu. Não pode ter existido outros ao longo dos séculos que tenham tentado descobrir segredos ocultos nas páginas da Bíblia. E se eles descobriram alguma coisa? Há uma antiga tradição entre os judeus relativa ao Torá.
Essa tradição sugere que, diferente de todos os outros livros da Escritura, o Torá não foi meramente inspirado. Ele foi ditado diretamente por Deus para Moisés numa sequência exata de letra por letra, sem pontuação ou espaços entre as palavras. Judeus e cristãos há muito consideram as palavras da Bíblia como tendo sido divinamente inspiradas. Mas essa tradição sugere algo diferente, algo bem mais estarrecedor. Ela sugere que Deus literalmente escreveu o Torá. E se for verdade, então devemos perguntar, existe alguma evidência de que esta tradição tem alguma base real? Também faz parte da tradição que dentro da sequência exata de letras existe informação criptografada embutida de maneira que somente uma mão divina pode ter posto lá. Por mais curioso e absurdo que possa parecer, a tradição possui uma história longa e muito respeitada. O rabino Baquia Ben Asher, de Saragossa, Espanha, descreveu um processo no qual, pulando de letras em intervalos iguais no Torá, poderia-se obter informações divinamente ordenadas. E no século XVIII, um dos maiores filósofos pós-bíblico, Elias Salomão, conhecido reverentemente como o Grande de Vilna, fez a surpreendente declaração: tudo que foi, é e será até o fim dos tempos está incluído no Torá. Parece bastante claro que a ideia de algum tipo de informação codificada na Bíblia, especificamente no Torá, vinha nos acompanhando há séculos. Mas é surpreendente ver que o conceito não foi apenas acreditado, mas discorrido por um dos cientistas mais famosos da história. Sir Isaac Newton, que era melhor do que ninguém nisso, afirmou que todo o universo, não só a Bíblia, mas todo o universo, era um criptograma, um código, estabelecido por Deus e que cabia a nós desmontar este quebra-cabeça. Ele, é claro, também procurou um código o qual ele tinha certeza que existia, a Bíblia, e que revelaria o futuro da humanidade. Newton deixou muitas de suas anotações pessoais em Cambridge quando se aposentou. Seu biógrafo John Maynard Keynes descobriu os papéis e ficou chocado ao ver que a maior parte das milhões ou mais de palavras nos escritos pessoais de Newton não tinha nada a ver com matemática ou astronomia, e sim com teologia esotérica. Newton acreditava firmemente num código bíblico. Ele tinha tanta certeza que havia um código oculto na Bíblia que ele passou cerca de metade da vida tentando decifrá-lo. Somente estudiosos de religião acreditam que a Bíblia contém informação oculta? Ou será que já houve cientistas que pensaram igual? Veremos a seguir. O rabino Michael Ben Weissman, talmudista e grande matemático na Tchecoslováquia antes da Segunda Guerra Mundial, sobreviveu ao Holocausto e depois da guerra emigrou para os Estados Unidos. Weissman, quando ainda era jovem, encontrou por acaso as anotações do rabino Baquia, do século XIII, sugerindo que informação divina poderia ter sido tirada do Torá, pulando um intervalo de letras específico. Agora, com todo o horror da guerra para trás, Weissman retornou ao fascínio de sua juventude, a possibilidade de um código bíblico misterioso. O rabino Weissman, com a sua persistência e determinação nos estudos do Torá, fez algumas descobertas notáveis. No livro de Gênesis, se você for no primeiro T e contar 49 letras, e então chegar na próxima, em outras palavras, a 50ª letra, é o equivalente ao que consideraríamos uma vogal, o que seria um O. Você conta mais 50 letras, é um rasher, como o nosso R. Mais 50 letras e se chega a um hair, como um H. Em outras palavras, é como se você encontrasse um Tor em intervalos de 49 letras. Isto forma a palavra Torá. Sem dúvida incrível por si só, mas é uma daquelas coisas que você pode julgar coincidência. Mas quando você vai até Êxodo, descobre que a mesma coisa acontece. Você vai até um T, 49 letras e mais uma, você chega ao O. O R, o H, do mesmo jeito. Então começa a parecer muito planejada. Continuando, você vai até o 3º livro, de Levítico, e nada disso acontece. Mas se você for até o 4º livro do Torá, o livro de Números, a mesma coisa acontece. Mas somente se você soletrar Torá invertido. Meio estranho. Você vai até o livro de Deuteronômio, mais uma vez você encontra a mesma coisa, mas somente se soletrar invertido. Agora você se pergunta, o que isso significa? E você pensa bem nisso tudo. E é como se esses 4 livros estivessem apontando para o livro do meio. 2 para frente, 2 para trás.
para o livro de Levítico. E se você examinar Levítico mais cuidadosamente, você descobre intervalos não de 49, mas de 7 letras. A cada 8 letras você tem a palavra YHWH, ou o nome de Deus. E você pensa bem sobre tudo isso e percebe que Torá está sempre apontando o nome de Deus. A descoberta do Rabino Weissmandl é a primeira indicação moderna de códigos ocultos na Bíblia. E, é claro, levou ao uso de computadores para descobrir outros. O professor Daniel Michelson, da UCLA, estimou que a probabilidade da descoberta de Weissmandl acontecer por acidente é menor do que 1 em 3 milhões. Foi a descoberta de 50 anos do Rabino Weissmandl que finalmente convenceu um pequeno grupo de cientistas israelenses de que os computadores podem ser a chave, que poderá revelar o mistério de séculos do código bíblico. Foi o Dr. Eliyahu Rips, um dos principais matemáticos do mundo, quem planejou o primeiro modelo matemático para testar a viabilidade dos códigos pulados, que Weissmandl demonstrou com seu trabalho. Mas ele logo pediu a ajuda do Dr. Doron Whitson, um estudioso graduado em física, especializado em relatividade geral, e Yoav Rosenberg, um brilhante jovem especialista em computador. Juntos esperam provar cientificamente se o código bíblico existe ou não. Isto pode ser uma tarefa longa e tediosa. Talvez devamos fazer uma pausa aqui e explicar exatamente o que é uma sequência equidistante de letras ou código SEL e como ele é construído. Para detectar um código SEL, um computador deve primeiro ser programado para escrever a primeira letra ou a palavra codificada, representada em nossa fórmula por N. O computador irá pular um número fixo de letras representado aqui pela letra D. Escreve esta letra, pula o mesmo número de letras e escreve a letra, e assim por diante. Vamos tentar um exemplo simples. Rips explicou que cada código é um caso de somar cada 40ª, 20ª ou 50ª letra para formar uma palavra. Pular X espaços e outros X espaços e outros X espaços, e a mensagem oculta é formada. Isto parece ser apenas uma simples descrição do código SEL. Mas se você começar com a primeira letra do parágrafo R, depois pular cada 3 letras e escolher a 4ª letra seguinte, a mensagem codificada é revelada. Ler o código. Infinitamente mais difícil é a criação de um texto de aparência que seja sensível e facilmente entendido, e ainda assim conciliar sem emendas letras em intervalos fixos. Este processo é chamado criptografia. Há várias coisas que precisam ser entendidas a respeito de todo o código de sequência de letras equidistantes. Procurar palavras, possivelmente quaisquer palavras, como uma sequência de letras equidistantes, podem ser encontradas no livro de Gênesis, encontradas em Guerra e Paz e encontradas em qualquer texto longo o bastante que você tente encontrar, se está usando um computador. Em qualquer caso, o que se encontra é geralmente aleatório. É preciso aplicar análise estatística para determinar se o que você encontra é ou não de fato aleatório, ou se está além do que você esperava encontrar por acaso. Para testar a teoria do código SEL, a equipe de pesquisa criou um programa de acordo com as rigorosas regras estatísticas e científicas. O texto utilizado seria somente o livro de Gênesis, cerca de 78.000 letras. Para garantir que os resultados não fossem alterados por interpretação subjetiva, eles selecionaram os nomes de 34 dos mais famosos e reverenciados sábios como alvos de sua busca. Para tornar mais difícil, eles também pediram que o programa procurasse a data de nascimento ou de morte dos alvos. Após meses de trabalho, o incrível e complexo modelo matemático e programa ficou pronto. Agora era o computador. O resultado deste teste surpreendeu até os pesquisadores. Todos os 34 nomes estavam lá, codificados no texto, junto com as datas de nascimento ou de morte. Ele usou as estatísticas corretamente e descobriu de forma brilhante que a informação codificada na Bíblia estava lá com a probabilidade de 10 milhões para 1. Harold Gans, na época um criptologista veterano da Agência de Segurança Nacional em Maryland, soube do teste e dos resultados. Eu reproduzi as experiências e, veja só, obtive precisamente os resultados que eles registraram. Então eu prossegui e fiz uma nova experiência. Em vez de juntar os nomes dos rabinos e relacionar com as datas de nascimento e morte, eu os juntei com os locais de nascimento e morte, cidades, vilarejos, onde quer que fosse que eles tenham morrido ou nascido, e os resultados que obtive foram ainda mais significantes do que os originais feitos por Winston e Rips. Naquele momento eu soube, sem sombra de dúvidas, que o código era verdadeiro. Eu senti um calafrio na espinha.
Encorajado pelos resultados, o estudo foi enviado à prestigiada revista matemática americana Statistical Science para novo exame e possível publicação. Robert Cass, o editor da revista Statistical Science e professor na Universidade Carnegie Mellon, disse: "Nossos peritos ficaram desconcertados. Suas crenças anteriores fizeram pensar que o livro de Gênesis não poderia conter referências significativas sobre pessoas da atualidade. E quando os autores executaram testes adicionais, o efeito persistiu. O estudo é então oferecido aos leitores da Statistical Science como um quebra-cabeça desafiador. Ainda assim, apesar do imenso apoio para a integridade científica da pesquisa de códigos inicial, ainda existem cientistas que insistem que isto tudo não passa de tolices numerológicas. A maior premissa dos códigos bíblicos é que o texto permaneceu totalmente inalterado através dos séculos, desde o tempo de Moisés, mas na verdade não é o caso. Os manuscritos dos primeiros períodos não são os mesmos manuscritos dos últimos períodos. Isso invalida totalmente a ideia de um código bíblico baseado em contagem de letras. Estudiosos da Bíblia há muito estão cientes de que durante o milênio o Torá foi mantido com uma incrível variação mínima de tipo de letra até os dias de hoje. Um pergaminho de Torá é copiado de seu anterior à mão e escrito mediante regras inalteradas, por escribas que passam por um rigoroso curso de treinamento e preparação. A cada um deles, o seguinte aviso foi passado através dos tempos: se porventura você omitir ou acrescentar uma só letra ao Torá, você destruirá todo o universo. Apesar dos anos de testes e revisões, muitos matemáticos proeminentes ainda acreditam que qualquer palavra ou combinações de palavras encontradas no código bíblico, não importa quão alinhadas estejam, são, na melhor das hipóteses, questão de acaso e, na pior, o resultado de manipulação de texto. O computador pode ver um texto de tantas maneiras diferentes que encontrar mensagens ocultas é quase garantido. Veja bem, por trás de cada imagem está uma análise estatística que é executada pelo programa de computador criado por Hippos e seus colegas. Não é apenas uma imagem. Não são palavras que aparecem juntas por acaso na Bíblia. São detalhes relacionados e precisos de grandes eventos mundiais que aparecem juntos, muito além da probabilidade matemática. Podemos demonstrar, usando mecânica quântica inversa, especificamente o princípio da incerteza e a teoria do caos, que é absolutamente impossível, dentro das leis da física e matemática como as conhecemos hoje, saber o futuro em detalhes como está demonstrado nesses códigos. Consequentemente, chegamos à conclusão científica de que o autor destes códigos não está preso às leis da física e matemática como as entendemos. Talvez as antigas inimigas ciência e religião possam se unir, enfim. Porém, confirmar a existência do código foi apenas o início da aventura. É a informação contida no código que tem atiçado o debate e chamado a atenção do mundo para a Bíblia novamente. Em 1994, Michael Drosnin, um escritor e ex-jornalista do Wall Street Post, voou para Israel para encontrar um grande amigo do então primeiro-ministro Yitzhak Rabin. Ele levou consigo uma carta com uma dedução assustadora. Eu encontrei codificado o nome do primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin. Codificado uma única vez na Bíblia. E cruzando o seu nome, claro como o dia, estavam as palavras: assassino irá assassinar. Eu fiquei chocado. Então fui para Israel e me encontrei com um grande amigo de Yitzhak Rabin, um escritor israelense muito conhecido, Chaim Guri. E eu dizia a Rabin naquela carta exatamente o que acabei de lhe dizer, que a única vez que seu nome, Yitzhak Rabin, aparecia codificado na Bíblia, as palavras assassino que irá assassinar cruzavam o seu nome. Está mesmo sugerindo que o Torá pode dizer que Rabin será assassinado? Tudo que posso lhe dizer é que está lá. Entregará a carta a ele? Nesta carta, Michael Drosnin dizia ao primeiro-ministro: eu possuo informação revelada que afirma que sua vida corre perigo. Ele continuou explicando que foi um matemático israelense que havia descoberto um código oculto na Bíblia, que revela os detalhes de eventos que aconteceram milhares de anos após a Bíblia ser escrita. A carta também salientava